Olá pessoal, neste vídeo nós vamos aprender a instalar e vamos também testar este ambiente que nós estamos vendo aqui na tela, que é o Jupyter Lab, um ambiente que vem ganhando atenção da comunidade Python, e com este ambiente é possível utilizar os Interactive Widgets, que são esses botõezinhos aqui que, conforme a gente vai alterando o valor deles, o indicador vai sendo alterado no gráfico também. Perceba aqui que eu vou mudando a média aritmética aqui, que está em amarelo. Eu vou aumentando ela, e então o gráfico aqui amarelinho ele vai se ajustando. Conforme eu diminuo o período da média, ele vai se ajustando. Olha lá, uma média menor, de 10 períodos aqui aritmética, fica mais próxima ao preço do fechamento dos candles. Da mesma forma que a média exponencial, aqui se eu reduzir ela para 1, ela fica bem próxima ao preço do fechamento, porque é uma média de um período, de 2 períodos, por exemplo, 3 períodos, ela fica bem mais próximo ao preço do fechamento. Agora, se eu aumento essa média aqui, para 9, ela já vai se distanciando, vai suavizando o gráfico da média, E olha lá, se eu aumento aqui para uma média de 21 períodos aritmética, que é uma configuração de setup bem comum no mercado financeiro, utilizada pelos traders, pelos investidores. Então, olha aqui, uma média fica um pouco mais afastada e suaviza um pouco o valor da média no gráfico. Então, não é necessário, desta forma, que eu venha aqui no código, altere o valor do indicador e então execute o código novamente para daí ele me atualizar o gráfico. Não é necessário, a gente pode fazer isso de forma interativa, é por isso que a função é interact, é a função interactive, e aí a gente utiliza os widgets, que são esses botõezinhos aqui, para realizar as alterações nos indicadores em tempo real, sem a necessidade de fazer a alteração no código. Então, nesse vídeo, nós vamos aprender a instalar esse ambiente e também vamos utilizar um programa básico de Interactive Widgets para realizar o teste, para ver se a nossa instalação está funcionando da mesma forma que está funcionando aqui na minha máquina. Perceba que é um programinha que faz o exponencial de um valor x. Olha só, eu aumento o x aqui para 10, ele me retorna o exponencial de 10 elevado ao quadrado, que dá 100. Então, se a gente diminuir aqui para 9, vai dar 81. Diminuir para 8, vai dar 64. E dessa forma, a gente vai saber que a nossa instalação está funcionando. E no Google Colab, será que essas widgets interativas funcionam? A gente vai ver. Isso aqui também vamos rodar um exemplo aqui para ver se funciona, como que a gente executa essa funcionalidade aqui no Google Colab para quem quiser apenas executar e não instalar o ambiente para si. Aqui na minha instalação eu estou utilizando o Windows 10 e agora eu sempre utilizo também Linux nas minhas análises, mas agora a gente vai usar uma máquina virtual que eu tenho criada aqui, que está com a instalação crua do Windows. É uma máquina Windows 7, porém, como você pode perceber, o funcionamento é exatamente o mesmo no Windows 10. Então, para quem está utilizando o Windows 10, pode seguir aí os passos que vai funcionar. Percebo que eu estou utilizando aqui o PyCharm para o Windows e nós vamos fazer a instalação do Jupyter Lab através do terminal do PyCharm. Então, para quem ainda não tem o PyCharm instalado na máquina, vem aqui no meu canal do YouTube, tem um tutorial também aqui, PyCharm para o Windows, e assim vocês vão aprender a fazer a instalação aqui do PyCharm. Perceba que eu estou utilizando o Jupyter Lab através do PyCharm aqui no meu Windows 10 e aqui na minha máquina virtual. Se eu digitar aqui Jupyter Lab, vocês vão ver que não vai funcionar, porque a gente vai fazer a instalação agora. Aqui no meu Windows 10 já funcionou. Eu digitei o Jupyter Lab, ele abriu aqui o Jupyter, abriu a tela aqui para a gente poder programar os nossos softwares. Então, vamos lá fazer a instalação aqui. Nós temos um tutorial que a gente pode seguir aqui, Install Jupyter Lab, da página oficial do Jupyter. E a gente vai instalar como pip. Então aqui no meu caso, como eu estou utilizando Python 3, eu vou usar o pip3 install Jupyter Lab. Então, olha lá, pip3 install Jupyter Lab.
Ah, professor, mas você digitou aqui JupyterLab com um tracinho, com um hífen aqui embaixo? Não. É assim mesmo, tá, pessoal? Para instalar não tem o hífen aqui. Digita corrido mesmo JupyterLab tudo junto. Então aguarda o PyCharm fazer o download e fazer a instalação do programa. E olha lá, terminou a instalação. Então, feita a instalação, a gente pode já rodar o nosso programa. Então, JupyterLab. Vamos ver se está funcionando. Está aqui o nosso ambiente, vamos ver se está funcionando. Ó. Vou criar aqui então um novo notebook. Então vou criar um programa básico aqui, que simplesmente imprime hello. E vamos executar. Preciso escolher aqui um kernel, né, antes. Olha lá, selecionamos. Agora sim, a gente pode rodar. E funcionou o nosso programa. Então, nosso Python 3 aqui funcionando aqui no nosso ambiente JupyterLab. Vamos ver se temos alguma warning aqui na inicialização. Você olha uma warning aqui, ó. Não consigo determinar o status do Node.js. Esta aqui é uma warning importante para corrigir algumas coisas não vão funcionar se a gente não corrigir essa warning. Tem warning como essa aqui de cima que não impacta. Tem warning que eu sei que impacta. Então aqui, ó, um Wzinho, essa warning aqui, como eu não tenho o Node.js instalado, ele deu essa warning. Então para realizar a instalação do Node.js, se você estiver utilizando o Windows 8 ou 10 para cima, superior a 8, tu vem aqui nesta página, neste link aqui. Então, quando eu fiz a instalação no meu Windows 10, eu cliquei neste link aqui. Porém, como agora eu estou fazendo no Windows 7, eu venho aqui neste link e escolho esta opção aqui, ó, o x64 MSI, porque o meu Windows 7, neste caso aqui, é o 64. Então, eu venho aqui, faço o download desta versão, concluído o download, eu clico aqui no arquivo que foi baixado e então realizo a instalação. É uma instalação padrão Windows, Next Finish. Vamos lá. Esta opção aqui eu já fiz uma instalação e sei que não é necessária, tá, pessoal? Então a gente pode manter sem o tique ali naquela opção. Então vamos até o final e clicamos em instalar. Ele abriu aqui um pop-up para eu autorizar a execução desse programa, da instalação. Então eu autorizo e ele inicia o processo de instalação. E ao final da instalação ele mostra essa mensagem aqui de setup concluído com sucesso. Então a gente pode clicar aqui em Finish e vamos testar se está tudo ok. Eu vou fechar aqui o meu JupyterLab. Eu vou também clicar aqui no meu PyCharm e apertar a tecla Ctrl C. Essa combinação de teclas, então ele fecha aqui o kernel que estava executando. Muito provavelmente a gente vai ter que fechar o PyCharm também para ele carregar as novas configurações. Então vamos fechar aqui o PyCharm. Vamos abri-lo novamente aqui, ó. PyCharm, executar. Então, após reinicializado o PyCharm, a gente digita novamente JupyterLab. E aqui inicializando, vamos conferir aqui então se a warning desaparece. Olha lá, Build is up to date. Significa que a instalação do nosso Node.js funcionou corretamente. Perceba aqui, a gente já não tem mais warnings. Estamos com o nosso JupyterLab rodando certinho. Então agora o próximo passo é realizar a instalação das widgets. Então vamos fechar novamente aqui o JupyterLab. Executo um Ctrl C aqui. Então tem um tutorialzinho aqui oficial, onde a gente instala aqui. Ó. Então a gente vai executar aqui o pip3 install
IP Widgets, que é o nosso pacote que permite aqui a execução dessas widgets aqui para realizar essas tarefas interativas aqui no gráfico, nos programas, exatamente esta funcionalidade que a gente está instalando agora. Então tem mais um passinho aqui no tutorial que a gente precisa seguir na instalação das widgets. A gente vem aqui, ó, Jupyter Extension, NB Extension, Enable ---- Widgets NB, Notebook Extension. Então vamos executar aqui este comando. Aqui na área de terminal mesmo, olha lá, Validating OK. Porém, se a gente vier aqui, eu tive um probleminha com essa instalação aqui. Se a gente executar aqui o Jupyter Lab Extension List, a gente vai ver que ainda não existe essa extensão cadastrada aqui no notebook. Nenhuma extensão instalada. Então, a gente precisa seguir mais este passo aqui também da instalação, que é o Jupyter Lab Extension Install Jupyter Widgets /Jupyter Lab-Manager. Então, executando este comando aqui. Então, concluída a instalação, a gente repete o comando de listagem aqui da extensão. E desta vez a gente vai ver que a extensão já está instalada. Olha aqui, ó, habilitado OK. Este passo da instalação aqui em cima, pessoal, ele é um pouco demorado, tá? Eu editei aqui no vídeo essa parte, mas demorou cerca de 10 minutos aqui na minha máquina virtual. Então agora a gente tem um ambiente Jupyter Lab Interactive Widgets 100% instalado, e para ter certeza disso nós vamos executar um programa de teste agora. Então vamos lá, Jupyter Lab. A gente já pode ir aqui no nosso ambiente. Vamos pegar aqui e copiar este código lá do import das bibliotecas. Vamos executá-lo. Executou OK, fez o import das bibliotecas. Então agora vamos continuar aqui definindo uma função. Sempre funciona dessa maneira. Você define a função, uma função normal, tá? Nesse caso aqui é uma função bem simples, f de x, que retorna x ao quadrado. Então perceba aqui, ó, como que é a forma normal de utilizar essa função. É a gente chamar assim, ó, f de 3, por exemplo. E ele vai retornar aqui quanto? Ele vai retornar 9, né? Porque 3 vezes 3 é 9. Mas perceba, não tem nenhuma interatividade aqui. Essa é a utilização comum aí da linguagem Python. É assim que a gente normalmente utiliza. Porém, com esse ambiente Interactive Widgets, a gente pode realizar uma utilização bem mais robusta. Porque se eu quisesse agora o f de 10, por exemplo, né, que vai dar 100, eu teria que digitar aqui, ó, f de 10, que vai me dar 100. E se eu quisesse o f de 9, que dá 81, eu teria que acionar aqui o f de 9, que dá 81. Mas eu não quero desta forma. Da mesma forma, se eu quisesse a média de 21 períodos, eu ia ter que digitar aqui a chamada da função que me plota o gráfico da média de 21. E depois, eu quero mudar agora para 9. Eu teria que trocar ali, apagar, digitar 9. Aí ele me traz a média de 9. Aí eu queria uma média de 50. Eu teria que apagar, digitar 50. Mas não é assim que a gente vai fazer aqui no ambiente Interactive Widgets. A gente vai utilizar essa função aqui, a Interact. Então, a gente passa aqui o nome da função, que é f, x igual a 10, porque o primeiro valor que vai aparecer aqui no widget vai ser o 10, mas a gente vai poder alterar isso. Percebam lá, ó, 10, 100. Mas agora eu quero o indicador com o parâmetro 9, eu mudo aqui para 9, ó, ele me traz 81. E para quem não quiser instalar um ambiente próprio, o Jupyter Lab aí na máquina, a gente pode rodar essa funcionalidade aqui dos Interactive Widgets no Google Colab também. Então,
vai ter aqui no site iRec, logo no início aqui da parte investimentos com Data Science na prática, tem que procurar o link que eu vou criar aqui, relacionado com o assunto Jupyter Lab Interactive Widgets. Então, quando clicar, vai abrir uma página e vai ter lá o download deste arquivo aqui, desse notebook. Então, feito o download, vocês vão simplesmente vir aqui no Google Colab. É um ambiente web, não precisa fazer instalação nenhuma. E fazer upload de notebook e escolhe então justamente o arquivo que foi baixado lá, que vai ser um basicinteract.ipynb. Vai abrir aqui o programa nesse ambiente web Google Colab e a gente pode então ir executando o código. Você já carregou, pode continuar executando então aqui essa função. Lembrando que ela pode ser executada, essa função aqui, de uma forma não interativa, mas nós estamos executando aqui de uma forma interativa. Então perceba, funcionando aqui no Google Colab também, cada vez que a gente altera esse parâmetro aqui, o Python faz uma interação aqui através dessa função interact, e ele muda, de 10 ele vai passar aqui para 11. Então, essa função f de x vai ser acionada e vai retornar x vezes x, que no caso x ao quadrado, né? 11 vezes 11 vai dar 121. Mudou para 9, ele chama novamente essa função aqui, f, passando como argumento agora o novo valor 9, que a gente alterou aqui, e vai atualizar, então vai retornar o valor 9 vezes 9, que é 81. Então, para quem é aluno aqui do curso de Python, vai ter uma aula aqui que vai ser adicionada com o assunto médias móveis no Jupyter Lab utilizando Interactive Widgets. Basta fazer o download do arquivo. Então, de posse do arquivo, no seu ambiente que a gente acabou de instalar aqui no Jupyter Lab local, tu pode simplesmente abrir o código e então vir aqui e executar completamente o código Run All Cells, que o seu código todo vai ser executado e as widgets de médias móveis exponencial e aritmética interativas estarão já disponíveis aqui no final do programa. Tu pode aumentar o valor da média, né, passada como parâmetro. Cada vez que for alterado aqui o parâmetro da média, ele altera a média exponencial aqui. Então, por exemplo, aqui, percebam que a gente tem aqui uma média exponencial aqui de 6 períodos, roxinha aqui na label, e uma média aritmética de 43 períodos. Então, quando a gente altera esse valor aqui, vamos alterar a média aritmética aqui para 21 períodos. Perceba o que vai acontecer. Esse valor aqui será alterado para 21 aqui na legenda da média aritmética em amarelo. A média vai se ajustando aqui no gráfico. Olha lá, o 21 alterado. Por quê? Ele chama aqui a função interact, que chama a função a função que gera a média, e passa os novos parâmetros. Inicialmente, a gente inicializa com os parâmetros 9 na exponencial e 21 na aritmética, mas cada vez que muda aqui, ele chama essa função de média móvel novamente, e dessa forma plota o gráfico novamente com os novos parâmetros aqui conforme a gente for alterando. Para quem não quiser fazer a instalação do ambiente, quiser utilizar aqui o Google Colab, vai ter que instalar algumas bibliotecas, né? Aqui o programa vai rodar redondinho se tu vem seguindo aí as aulas do curso, vem instalando as bibliotecas. Então, tu já deve ter um ambiente bem redondo com todas as bibliotecas aí instaladas. Porém, caso queira executar o código aí no Google Colab, vai ter que adaptar o ambiente às novas bibliotecas que a gente está utilizando aqui. Tu vem aqui no Google Colab, vai fazer um upload de notebook, vai escolher o arquivo que foi baixado aqui da área do curso mesmo, de programação Python, que vai estar aqui disponível. Vai fazer o upload do arquivo, o Então o Google Colab vai abrir aqui o notebook. Então perceba,
Tu pode alterar aqui a parametrização, alterar o ativo, né? Vamos alterar o ativo, no lugar de BBAS, vamos pôr BBDC4 aqui. Pode alterar aqui os parâmetros de data também, né? A gente está usando a biblioteca InvestPy, que faz a coleta dos dados lá do site investing.com. Mas perceba que se a gente executar essa célula aqui, nós vamos receber erro de biblioteca. Tem que fazer, então, no caso, a instalação aqui da biblioteca. A primeira que deu problema foi o InvestPy. Então, a gente tem que vir aqui e fazer a instalação do módulo InvestPy. Ele faz a instalação. Se nós executarmos aqui agora novamente, ele já vai dar erro em outra biblioteca, que é a MPL Finance. Eu não encontrei o módulo chamado MPL Finance. Então, da mesma forma, a gente faz a instalação deste módulo aqui também. Olha lá. Install MPL Finance. Novamente faz a coleta, faz o download, faz a instalação da biblioteca. Se a gente vier aqui no ambiente de execução e executar tudo, ele vai então vir aqui no final do código e vai estar executado, vai trazer aqui para a gente o gráfico então, do ativo BBDC4, conforme a gente alterou a parametrização, e vai aqui já estar disponível os widgets funcionando. Olha que bacana, né? A gente vai alterando aqui. Ele chama novamente a função de médias móveis e passando a nova parametrização. E aí tu não precisa ficar executando o programa cada vez que tu altera a média, né? Ele já faz isso de forma interativa. E aí fica a dica também para os meus alunos do curso Investimentos com Inteligência Artificial e Python utilizarem aí o ambiente Jupyter Lab para programar os algoritmos de inteligência artificial aqui nesse ambiente também, porque aí vocês vão alterando a parametrização, né, das variáveis macroeconômicas aqui. E se a inflação for para 10%, e se a Selic subir, o que acontece com o preço do ativo? Aí vocês vão ver o ativo subindo no futuro ou caindo, conforme vocês vão alterando os parâmetros da previsão, né, dos dados de base para o Machine Learning, ele vai realizando automaticamente aqui as previsões, o ativo vai subindo ou vai caindo no futuro. Então, desta forma, nós instalamos aqui o ambiente Jupyter Lab Interactive Widgets e testamos o ambiente está funcionando ok.